ela era obrigada a dormir na sala para deixar a cama disponível para a amante dele. Ela era obrigada a servir, a cuidar dessa amante, a lavar a roupa dela, a fazer comida. Se ela não fizesse, ela apanhava. Uma outra coisa que ele fazia, ele mexia com coisa pesada, com coisas ilícitas. Colocava tudo lá na mesa e falava: ou você se dorga, ou você apanha, o que, que você prefere? E ela preferia apanhar do que usar coisas que ela sabia que iria prejudicar ela. Queridos e queridas, sejam bem-vindos a Fim de Casamento. Eu espero que vocês estejam bem, espero que os relatos estejam agregando a vida de vocês de alguma forma. Hoje nós temos mais um relato muito chocante, muito triste, várias camadas de violência, é abandono, sabe, cárcere. Gente, é muita coisa, então preciso que vocês assistam esse relato até o final para que vocês entendam tudo o que aconteceu na vida dessa mulher. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. O canal, o propósito maior dele aqui é alertar você a como identificar um relacionamento abusivo, tóxico, narcisista, manipulador, tudo isso aqui através das vivências das pessoas. Elas compartilham suas histórias para que salve a sua vida, para que você fique em alerta, que você não caia nas mesmas coisas que elas caíram aqui. Outra coisa que eu preciso falar para vocês em relação ao canal Recomeços, tá? Eu já falei nos outros vídeos aqui da semana, nós tivemos problemas com o canal, então tivemos que criar um outro, já tem view, já tem bastante inscritos nesse canal, mas eu preciso da ajuda de vocês para que os vídeos que vocês já assistiram, eles sejam entregues ainda para outras pessoas. Então, para que isso aconteça, precisa ser reassistido novamente, tá? Então, vou pedir essa ajuda de vocês, das meninas aqui do canal, que sempre estão comigo. Cliquem lá no canal, se inscrevam novamente no canal Recomeços, vai ficar o link da descrição aqui no primeiro comentário fixado para que você não precise estar procurando, já vai direto, tá bom? Então, posso contar com a ajuda de vocês? Eu agradeço muito. Então, para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, se você puder hypar e me dizer de onde você está me falando, no caso, de onde você está me ouvindo, desculpa, eu agradeço muito, tá? E para você que já é inscrito, já sabe, né? Eu tenho certeza que você já deixou o like, que você já colocou alguma coisa nos comentários, então muito obrigada pelo apoio de vocês e pelo carinho, ok? Vamos lá para o relato de hoje, gente, porque esse relato aqui, ele é bem, bem triste. Eu confesso para vocês que ela demorou bastante tempo para me enviar todo o contexto, assim, ela me mandava pedaço por pedaços, mas eu entendi. Cada um sabe a hora certa, né, de compartilhar um pouco da sua dor. Vamos lá. Oi, Anne, eu esperei muito tempo para conseguir te escrever. Eu precisei de coragem. Eu fiquei calada por medo, vergonha e porque por muito tempo eu achei que ninguém fosse acreditar em mim. Mas depois do que eu ouvi nos seus áudios, eu percebi que guardar essa história só tem me feito mal. Hoje eu sei que eu preciso falar não só para tentar aliviar o peso, mas para alertar outras meninas e também homens que talvez estejam passando pelo que eu passei. Tudo começou quando eu ainda era muito pequena. Eu fui adotada com 3 anos de idade. Os meus pais adotivos eram um casal muito humilde e tinham um sítio no interior. Eu não lembro nada dos meus pais biológicos, eu nunca soube nada deles e também nunca ninguém me contou nada. Eu só sei que eu fui parar no abrigo e pouco tempo depois eu fui adotada. Eles eram pessoas simples, mas me criaram com muito cuidado. Eu não tive luxo, mas sempre tive tudo que eu pude. Eu nunca passei fome com eles, nunca fiquei sem roupa e eu tinha um cantinho só meu. Eles me ensinaram a respeitar, a trabalhar desde cedo e a ser grata por tudo. Eu lembro que a gente sempre ia para a roça e eles me levavam nas costas quando eu era pequena. Depois eu fui crescendo e eu comecei a ajudar. Essa é uma das lembranças mais fortes que eu tenho dos meus pais adotivos. Eles me colocaram na escola e me incentivavam a estudar. Diziam que o estudo era a chave que podia mudar a minha vida. E eu nunca me senti menos junto com eles. Eles nunca me trataram com indiferença. Eu sempre fui uma filha para eles, mesmo quando os parentes deixavam claro que não me enxergavam dessa forma. A família dos meus pais adotivos nunca me aceitou de verdade. Sempre fizeram questão de deixar isso bem evidente para mim. Quando tinha festa na família, eu sempre recebia comentários. Ah, ela é só uma criada. Ah, eles só pegaram ela por pegar. Ela não tem o nosso sangue. Eu ouvia tudo isso e eu guardava. Os meus pais nunca deixaram eu me sentir menos da família, menos filha, ao contrário. Eles faziam questão de dizer que eu tinha família e que eles eram a minha família.
Mesmo assim, eu cresci aprendendo a agradecer por tudo que eu tinha. Eu via gente passando fome, que não tinha cama, que não sabia nem o que era estudar, porque não tinha opção de ir para a escola, e coisas muito piores que a gente sabe que acontece aí na vida ao fora. E eu me apeguei muito aos meus pais. Eles eram o meu mundo. E foi por isso que quando eles morreram, eu me senti completamente sozinha, porque realmente eu estava. Parecia que meu mundo tinha acabado de vez. Eu tinha apenas 13 anos quando tudo isso aconteceu. Meus pais morreram de acidente de carro, de ônibus. Eles tinham ido na cidade para resolver alguma coisa da aposentadoria do meu pai. Quando eles voltavam, eles tiveram um acidente com um ônibus e uma carreta e acabou que, infelizmente, eles faleceram, né? Porque o ônibus ele capotou várias vezes, então teve muitos feridos e muitos óbitos. E quando eu soube, eu estava na escola. Eu voltei, a vizinha estava me esperando ali no portão e disse que eu não podia entrar em casa. Ela não sabia como me contar. Me levou para casa dela e falou o que tinha acontecido. Eu lembro que eu não chorei de imediato. Eu fiquei ali em choque, sem saber o que fazer. Era como se a minha cabeça tivesse travado. Eu fui no velório, acompanhada dessa vizinha. Depois chamaram uma assistente social para, né, encaminhar o meu caso, porque nenhum dos parentes quis ter responsabilidade comigo. Então, eu fui novamente abandonada, deixada ao léu. No enterro, poucos familiares que apareceram, me olharam ou foram falar comigo. Então, depois do dia do enterro, eu fiquei mesmo sozinha. A casa onde a gente morava ficou fechada por uns dias. Depois apareceu um tio dizendo que a casa era dele, me mostrou os papéis e disse que a casa era apenas cedida para os meus pais. Então, como a casa não era deles, não tinha ali nada, nem nada de compra, nada de aluguel, então eu não pude fazer nada. Eu era só uma criança e eu não tinha mais ninguém por mim. Eu só sei que ele apareceu lá, colocou tudo no caminhão e disse que eu precisava sair. Eu peguei as minhas coisas, coloquei tudo numa mala e eu fui embora sem rumo. A única pessoa que conseguiu me ajudar com algum valor foi essa vizinha. Ela disse que ela não poderia me acolher, então ela me deu um valor considerável e eu fui para a rodoviária e parei na primeira cidade, né, que o ônibus me deixou. Eu dormi em frente de igreja, depois eu conseguia dormir em alguns abrigos que tinha, né, público, mas era muito difícil porque nem todos os dias tinha vaga. Eu dormi na rua várias vezes, em ponto de ônibus, até que eu coloquei uma coisa na minha cabeça: eu preciso trabalhar. Não importa o que eu deva fazer, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Então, eu lavava banheiro de bar, ajudava na feira, fazia limpeza de quintal, tudo por comida. E eu passei por muita coisa que hoje eu não gosto, nem gosto de lembrar, mas eu sobrevivi a tudo isso. Porque se eu não fizesse, eu ia morrer. Então, com 14 anos, eu consegui um emprego com uma senhora que eu conheci por causa de uma colega que tinha na escola. Ela era avó dessa pessoa. Ela me deixou ficar num quartinho que tinha na casa dela em troca de que eu ajudasse ela na limpeza da casa e outras coisas do dia a dia. E eu aceitei, né? Aceitei a ajuda dela, porque também não tinha escolha. Ou eu ajudava ou eu ficava na rua. E eu fiquei lá por um bom tempo. Eu ajudava ela em tudo que eu podia. E como ela já era idosa, então eu praticamente fazia tudo dentro da casa. Ela me mostrava, né, como era a vida de verdade. Então a minha rotina era muito dura, mas pelo menos eu tinha um teto. Mesmo com o mínimo, eu nunca tive descanso. Eu trabalhava como dava, fazia bicos de limpeza quando eu conseguia, ajudava outras vizinhas também a cuidar de pessoas que estavam doentes. E essas pessoas me davam, né, algum trocado e eu guardava. Então, como eu não tinha nada, eu ajudava com o que eu podia ali com da senhora, né? Dava dinheiro para que ela comprasse comida. E eu nunca desisti de estudar. Eu nunca deixei a escola. Meus pais adotivos tinham batido muito nessa tecla comigo, que estudar era a minha única saída. Então, eu me agarrava nisso. Eu dizia, se eu continuar estudando, eu vou me formar, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir, né, dar prosseguimento na minha vida. Então, foi isso que eu fiz. Com muito custo, eu finalizei o ensino médio. Aos 17 anos, a única pessoa que ainda me ajudava nesse mundo partiu. A senhora que me abrigou, ela teve um infarto fulminante na cozinha enquanto fazia o almoço. Eu estava no quintal lavando roupa quando eu ouvi o barulho de panela caindo na cozinha. Eu corri para
ver o que tinha acontecido e eu encontrei ela já caída. Tentei socorrer, gritei, liguei para a vizinha, mas não teve jeito. Ela morreu ali mesmo. Veio o SAMU, depois a polícia e depois os parentes. E foi aí que minha vida virou de novo. Os filhos dela apareceram para enterrar e deixaram claro para mim que a casa seria alugada, que eu precisaria desocupar a casa. E eles me deram apenas uma semana para que eu fosse para outro canto. E eu não tinha para onde ir, gente. E de novo, o mesmo filme, né? Só que dessa vez eu já não era mais uma criança. Eles me doaram uma cama, uma geladeira velha que não estava muito boa, mas gelava alguma coisa. E esse foi o único gesto de bondade no meio de tudo aquilo que aconteceu comigo. Então, eu juntei as minhas coisas e fui para um outro lugar. Eu consegui alugar um quartinho por um valor bem baixo, porque era bem simples. E tinha muito mofo na parede, não tinha janela e o banheiro ficava do lado de fora do quarto. Mas era o que eu podia pagar e eu não reclamava também. E ali começou uma fase da minha vida em que tudo dependia só de mim. Eu acordava cedo, ia procurar qualquer coisa para fazer. Quando eu conseguia uma faxina, eu ficava aliviada. Teve mês que eu vivi somente comendo sopa de macarrão com sal, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu usava a geladeira que me deram para guardar restos de comida. Às vezes eu chorava muito, mas depois eu me reerguia porque que escolha eu ia ter? Não ia poder ficar remoendo, né, tudo que estava acontecendo ali por muito tempo. Eu precisava agir. Então, se eu caísse, não tinha quem me levantasse. E eu já estava bem cansada, sabe? Mesmo assim, eu tentava não faltar com ninguém. Eu respeitava muito a dona da casa que me alugou o quartinho, então eu sempre me esforcei em pagar certinho, nem que eu passasse fome, mas o meu aluguel estava sempre em dia. Às vezes ela era bondosa comigo, me levava um pedaço de bolo e café, porque ela sabia que eu não tinha muitas condições. E eu sempre agradeci muito por esse gesto de carinho que ela fazia por mim. E outra coisa que eu ficava muito triste é que eu via as meninas da minha idade saindo, sorrindo, saindo com os amigos, e eu sentia a falta de tudo isso. Eu não tive oportunidade de viver essas coisas, né? Mas não tinha como competir. Eu vivia para sobreviver. E quando a vida te coloca nesse modo, não sobra espaço para mais nada. Então, ou eu me divertia, ou eu sobrevivia. Era uma coisa ou outra, né? E foi nesse cenário, nesse ritmo, em estado de fragilidade, que a minha vida tomou um rumo mais difícil. Mas, naquele momento, eu achava que estava tudo no controle, no meu controle. Que apesar de tudo, eu estava conseguindo seguir a vida. E talvez por isso, quando essa pessoa apareceu na minha vida, eu não enxerguei o perigo de imediato. Porque quando a gente vive só tomando pancada da vida, qualquer palavra de atenção soa como carinho, qualquer ajuda soa como amor. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que essa pessoa usou para se aproximar de mim. E aqui eu deixo meu primeiro alerta. Tomem muito cuidado quando vocês não estão bem de saúde, quando vocês não estão bem financeiramente, perceba as pessoas que se aproximam de você, elas querem te ajudar ou elas querem te afundar um pouco mais? Então, fica aqui o alerta, o primeiro alerta dela. Então, foi nessa época que eu conheci o Marcelo. Ele era feirante, lá na feira que eu fazia os bicos, e ele trabalhava com a madrasta numa barraca de frutas. E ele era muito simpático, conversava com todo mundo, e como eu passava sempre por ali, ele começou a falar comigo com frequência. Sempre me dava alguma fruta, brincava, perguntava se eu estava bem, e naquele tempo eu já tinha 18 anos, então eu ainda não tinha namorado, nem sabia o que era isso. Mas eu não namorava por falta de vontade, mas porque a minha vida era tão corrida, eu não parava, né, para pensar que eu poderia ter um relacionamento. E eu confiei rapidamente nele. Eu sabia que tinha muito homem, né, que se aproximava da gente para fazer mal, para fazer alguma maldade, mas ele não me pareceu que ele fosse fazer isso comigo. Ele foi o primeiro a se importar mesmo comigo. Um dia ele me chamou para tomar um sorvete, depois ele trabalhou na feira e eu acabei aceitando. Conversamos, tomamos sorvete, ele perguntou como eu estava, perguntou um pouco da minha vida, e eu falei, né, como era a perda da minha mãe, ele também falou da perda da mãe dele, e ali nós nos reconhecemos nas nossas tristezas. Tristezas, né? Gente, eu tenho uma mania de falar tristezas, não sei porquê, desde pequena, mas é tristeza.
E ele perguntou tudo sobre mim, perguntou como era a minha vida, onde eu morava, e eu disse, né, o que eu fazia, que eu estava lutando praticamente todos os dias para sobreviver, e ele disse que ele entendia isso. Não entendia ao certo, porque não sabia o que era ser adotado, mas ele entendia um pouco sobre a dificuldade. Então, conversa vai, conversa vem, nós começamos a nos ver mais e mais. Ele me acompanhava sempre depois da feira, para me levar para casa, e sempre deixava fruta na minha porta, ali, para que eu tivesse o que comer. E eu comecei a me abrir com ele. Era muito bom ter alguém perguntando se eu tinha comido, se eu cheguei bem. Pela primeira vez, alguém demonstrava atenção comigo sem parecer que queria algo em troca. Então, até aquele momento ali, os primeiros meses, não tinha nada de que ela pudesse dizer: essa pessoa está querendo alguma coisinha de mim. Não tinha isso. Então, depois de alguns meses, nós acabamos ficando. E eu aceitei namorar com ele, e aos poucos ele foi dizendo que gostava muito de mim e que queria algo sério. E eu acreditei. E o Marcelo, ele foi meu primeiro namorado. Mas não demorou muito para que eu percebesse que ele não queria nada sério, coisa nenhuma. Ele sabia que eu morava sozinha e começou a querer ficar mais tempo na minha casa, queria dormir lá, queria, né, tomar posse de tudo ali. Ele chegava sem avisar, não perguntava se ele podia ir, se ele podia ficar, ele não perguntava, só ia. E ele começou a se aproximar mais de mim ali, em relação a sexo, tá? Quando ele falava que queria sair, quando eu falava que eu queria sair ou dar uma volta, ele sempre dava uma desculpa. Não, vamos ficar aqui, vou trazer minha televisão, a gente assiste um filme, e eu sempre recusava. Eu recusava a ficar sozinha com ele dentro do meu apartamento. E outra coisa, ele se recusava a me apresentar para os amigos dele, para os outros familiares. Então, ele queria só me ver dentro da minha casa. Então, aquilo ali começou a me incomodar. E eu percebi que ele estava procurando alguma coisa a mais de mim. E quando eu dizia que eu não queria, né, quando ele vinha querer pegar em mim, assim, nas minhas partes, eu mandava ele parar, e eu percebia que ele não gostava. Foi quando eu comecei a negar que ele fosse na minha casa, eu comecei a negar a sair com ele, e ele começou a mudar comigo. Ele passou a me tratar com frieza, dizia que eu estava dando uma de difícil, dizia que eu era muito fresca. Eu tentei conversar com ele sobre isso, né? Sobre, vamos dar um tempo, vamos nos conhecer melhor. E ele sempre desconversava. Um dia eu deixei claro que se fosse só aquilo que ele queria de mim, né, só sexo, ele podia seguir a vida dele. Então eu mandei ele embora mesmo da minha vida. Ele tentou ainda querer se aproximar quando ele via que eu fiquei irredutível, mas eu não voltei mais atrás. Eu sabia que ele não gostava de mim de verdade, era só interesse, comodidade. Ele sabia da minha condição e ele quis aproveitar de mim. Depois disso, ele ainda apareceu algumas vezes ali na minha casa, ele para querer entrar, né? Mas eu não permiti, mandei ele embora. Ele mandava mensagem para mim, me ligava, dizia que estava com saudade, mas de nenhuma forma eu voltei atrás. Depois de um tempinho, eu descobri que ele estava namorando com duas feirantes lá na feira. Duas. Então, ali, não era um chameguinho aqui, outro ali, não. Ele tinha outras mulheres. E todo mundo sabia, só eu que não sabia de nada. Então, ele era um famoso mulherengo, daquelas pessoas que sabem conversar, que sabem iludir, mas que não valem coisa nenhuma. E eu mesmo, sem muita experiência, eu consegui perceber a tempo e eu caí fora mesmo. E ele foi, né, meu primeiro namoro e também a minha primeira decepção. Mas isso aí me serviu de alerta. Eu aprendi a não me deixar levar por palavras bonitas e a partir dali eu fiquei na minha e eu não queria mais saber de outros vínculos. Confiar nos outros virou algo muito difícil para mim. Só que a vida ainda ia me colocar diante de gente muito pior que o Marcelo. Tá, gente? Ainda não é o Marcelo aqui que fez tudo aquilo com ela que eu falei no começo, não, tá? Depois que eu terminei com o Marcelo, eu passei um bom tempo sozinha. Eu não queria mais saber de namoro. Eu foquei no que eu precisava fazer. Ter dinheiro para pagar minhas contas, pagar meu aluguel e se alimentar. Era isso que eu coloquei na minha cabeça. E eu consegui um emprego numa farmácia como atendente de caixa, porque eu já era formada no ensino médio, eu tinha conseguido fazer uns cursos, então o meu currículo era bom. E eu consegui essa vaga, esse emprego,
e era um serviço fixo com carteira assinada. E aquilo para mim foi uma conquista. Foi a primeira vez que eu encontrei trabalho de carteira assinada. Não era um bico. Eu entrei disposta a fazer tudo o que eu precisava. E em pouco tempo eu me entrosei com todo mundo. Eu aprendi como funcionava o lugar. E eu fiquei nesse emprego por quase 3 anos. Era uma rotina bem pesada, mas pelo menos eu tinha um salário todo mês, horário fixo, e eu conseguia organizar a minha vida sabendo que determinado dia eu teria aquele valor. E foi nesse período que eu conheci o Bruno. Ele era filho da dona das kitnets, da vila onde eu morava. Um dia ela não pôde ir receber o aluguel e ela mandou ele. Eu nunca tinha visto ele antes. Sempre que ia lá, era ela. E ele bateu na minha porta, eu fiquei assim meio que sem jeito de atender porque eu não conhecia ele. E ele também do outro lado estava bem nervoso. E ele falou: "Olha, eu sou filho da dona fulana de tal, me chamo Bruno, e eu vim aqui a pedido dela para receber o teu aluguel." E eu peguei e entreguei o dinheiro para ele e ele agradeceu. Antes dele sair, ele perguntou se estava tudo bem comigo. E eu fiquei assim meio que sem graça, né? Mas eu respondi que estava bem, agradeci pela preocupação, eu achei muito gentil da parte dele, mas nada demais. A impressão que eu tive foi só que ele era um rapaz educado, meio tímido, mas era bem diferente dos outros rapazes que eu já tinha visto por ali pela vila. Depois desse dia, ele passou a aparecer mais vezes ali. Sempre vinha com alguma desculpa para saber se estava tudo certinho, se eu estava precisando de alguma coisa, se tinha alguma coisa para ajeitar dentro do apartamento. Outra era em relação à conta de luz, depois água, depois pia. Então, ele começou a se entrosar comigo e nós começamos a conversar. Eram trocas muito simples. Ele falava muito pouco comigo, mas eu percebia que ele prestava muita atenção em tudo que eu dizia para ele. E ele nunca me forçou a nada. Sempre teve muito respeito por mim. Ele nunca foi uma pessoa que era invasiva. Então, ele falava na medida e também saía, né? Sabia recuar para que eu não me sentisse desconfortável. E não foi paixão à primeira vista. Eu não achava que eu iria me envolver com ele. Para mim, ele era só uma pessoa tranquila que estava ali de vez em quando conversando comigo. Mas, com o tempo, ele começou a mostrar o interesse por mim ali de uma forma mais clara. Um dia ele me convidou para ir no cinema e eu aceitei. A gente saiu mais algumas vezes, então ele me pediu em namoro. Eu confesso que eu gostei muito do jeito dele. Não era aquele tipo de rapaz bonito, que é safado ou que se impõe. Não, ele era bem diferente. Ele era bem simples e muito educado. Ele me tratava muito bem, sempre estava preocupado com a minha saúde, perguntando se eu queria algo, né, se eu estava precisando, mexer em alguma coisa. Então, ali, a forma como ele se preocupava comigo foi que me tocou, que me comoveu. Eu não era apaixonada por ele, como a gente fala, aquele frio na barriga, borboleta no estômago, não. Eu sentia que ele gostava de mim e eu acabei me deixando levar, né, pelo sentimento dele, que ele me tratava muito bem. E eu aceitei a namorar com ele e nós começamos a passar mais tempo juntos. Ele respeitava muito meu espaço, ele nunca invadiu a minha casa, nunca bateu ali e nunca entrou sem permissão. Ele sempre me respeitava. E a gente sempre se via nos meus dias de folga. Ou conversava por mensagem e fazia as coisas simples, né? Ou saía na praça, ou ia comer alguma coisa, mas nunca ele ficou sozinho dentro do meu apartamento comigo, nunca. Ele nunca pediu para ficar comigo ali como o outro fazia. Era completamente diferente. No nosso primeiro ano de namoro, ele perguntou se eu queria conhecer algum local, se eu tinha algum sonho. Eu falei para ele: eu gosto muito de passear. Eu vejo na internet que tem um local assim que eu achei muito bonito. Ele foi lá, teve todo o cuidado, né, para que no dia do nosso primeiro ano de namoro, ele me levasse lá de surpresa. E foi o que ele fez. Ele alugou um quarto no hotel que ficava nessa localidade, e nós passamos o final de semana lá. Ele quis fazer uma surpresa para mim e disse que queria, né, realizar os meus sonhos. E eu me senti tão respeitada. Foi nesse dia que nós tivemos a nossa primeira vez de verdade. E ele foi muito carinhoso, teve muita calma comigo, ele me tratou muito bem. Até hoje eu lembro desse gesto como um único momento da minha vida em que eu me senti realmente cuidada por alguém. Mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que ele estava mais envolvido comigo do que eu por ele. Ele fazia planos, falava de casar, perguntava se eu queria ter filhos, e eu não sentia aquilo, eu não estava na mesma vibe que ele.
Eu fiquei com isso na minha cabeça por um bom tempo. Eu não queria magoar ele porque ele era muito gente boa, mas eu sabia que eu estaria sendo injusta se eu continuasse alimentando uma coisa que eu não estava sentindo. E ele me amava e eu só gostava. Então eu tomei uma decisão bem difícil. Eu terminei com ele, chamei ele para conversar e falei a verdade. E ele, como era uma boa pessoa, disse que não era a forma como ele estava sentindo, que ele realmente gostava muito de mim, mas que ele me entendia. Ele não iria forçar uma coisa que não estava dando certo para mim. E ele ficou arrasado, muito entristecido, tentou entender, não insistiu e cada um foi para o seu lado. Não era certo, né, Anne, alimentar algo que eu sabia que não ia crescer naquele momento. Então eu decidi me afastar e ele respeitou. Foi algo bem dolorido, mas necessário. E foi só, e foi só depois disso que a minha vida mudou de novo. Mudou de verdade. Gente, até aqui, a vida dessa menina deu várias e várias voltas, sabe? E tanta coisa já aconteceu com ela, ali com menos de 20 anos de idade, gente. Tanta coisa, tanto sofrimento, né? Tantos recomeços. Então, depois que eu terminei meu namoro com o Bruno, eu senti que não dava mais para continuar morando naquela vila. Ele sempre estava por lá, sempre tinha um motivo para passar perto, e eu via no rosto dele o quanto ele estava sofrendo. Eu não queria alimentar nada, nem dar esperança sem querer. Então, eu fiz o quê? Juntei as minhas coisas e procurei um outro lugar. E eu encontrei um outro kitnet que dava no meu orçamento, era mais movimentado, era menor, mas dava para viver, era suficiente. E a mudança foi rápida, e em poucas semanas eu já estava adaptada à nova casa. E foi ali que eu conheci o Matheus. Ele morava 2 portas depois da minha, no mesmo, né, mesmo local. Ele trabalhava carregando materiais de construção e sempre estava por ali, uma vida sempre corrida. Conversava muito pouco, mas quando ele conversava, era aquele turbilhão de informação. E eu nunca fui de notar muito essas coisas assim em relação à rotina de uma pessoa, mas dessa vez eu notei porque eu fiquei interessada nele. E é aí que entra uma coisa que eu acho muito impressionante, que quando aparece um cara gente boa na nossa vida, um cara responsável, correto, como era o Bruno, a gente não sente tudo aquilo. Você não dá valor. Mas quando aparece um homem cheio de charme, aquele charme barato, com conversa fiada, a gente cai fácil, a gente cai que nem um patinho e fica ali completamente apaixonada. É como se o nosso cérebro desligasse e a gente esquecesse tudo que já viveu na vida. Então, eu senti isso por esse rapaz. Exatamente assim com o Matheus. Ele se mostrou o contrário do que era o Bruno, e mas ele ainda parecia ser uma ótima pessoa. Só que depois de um tempo, ele me mostrou quem ele realmente era. Ele perguntava sempre do meu trabalho, dizia que me via sempre indo, né, cedo ali para a farmácia, sempre voltava tarde, e que me admirava sempre de longe. Eu tinha acabado de sair de uma relação que era muito boa, então eu estava vulnerável, porque eu fiquei muito pesarosa com o que aconteceu com o Bruno. Eu me entreguei para ele foi a minha primeira vez, e eu sabia a forma como eu deveria esperar de uma pessoa para ser bem tratada, porque ele me tratava muito bem. Ele era um príncipe, né? O Bruno era um príncipe. E esse aqui é um sapo. A gente vai entender. Então eu estava bem vulnerável. E por isso, quando eu ouvi aquele charme dele de uma outra forma, eu me senti diferente. Ele não tinha nada a ver com o Bruno. Ele era mais intenso e, de alguma forma, a, tudo que ele era me atraiu. E a gente começou a conversar ali, sempre na porta do kitnet. Primeiro era só 2 minutos, depois 5, depois 10. Ele dizia que gostava muito da minha companhia, que eu era diferente das outras mulheres. E ele foi entrando na minha cabeça, entrando mesmo na minha cabeça. E quando eu percebi, eu já estava esperando ele chegar do trabalho. Ele passava e batia na minha porta para ver só se eu estava bem. E eu acabava deixando ele entrar na minha vida e na minha cabeça. E assim foi, sem perceber, eu deixei ele entrar cada vez mais. Em poucas semanas já estávamos saindo juntos. Ele tinha uma opinião bem forte, uma pessoa decidida. Ele conversava como se soubesse de tudo. O problema é que o Matheus ele tinha um jeito que confundia a gente. Ele não era nada romântico, mas sabia falar
exatamente o que mexia comigo. Sabia dizer as palavras certas na hora certa. Ele falava tudo com muito cuidado. Disse que eu merecia ser cuidada, que eu merecia ser bem tratada, porque eu trabalhava muito, porque eu já tinha sofrido demais. E ele dizia uma coisa para mim, que ele nunca tinha visto uma mulher tão guerreira quanto eu. Gente, qual é a mulher que não quer ouvir isso de uma pessoa? Você é guerreira, você é batalhadora, você corre atrás. Qual é a pessoa que não gosta de ouvir isso? Todo mundo gosta. E por mais simples que pareça, para alguém como eu, que cresceu sem nada, ouvir aquele tipo ali de elogio, aquele reconhecimento, mexe com a gente. E é aí que começa o meu perigo, porque ele virou o meu vício. Ele virou o meu vício. Quando eu percebi, ele já tinha ali definido meus horários, os meus encontros, os meus hábitos, ele foi entrando, se instalando e eu não percebi. Ele me envolveu de uma forma que em pouco tempo eu já não conseguia imaginar a minha vida sem ele. Era como se eu precisasse da presença dele para me respirar. E é exatamente isso que eu digo quando penso no que eu vivi. Porque enquanto um cara bom não mexe com nada na gente, um cara errado vem lá e mexe tudo, acaba com tudo. E quando mexe, ele mexe para destruir. E eu só não sabia que esse cara era o começo do pior período da minha vida. Em menos de um ano de relacionamento, o Matheus decidiu que era hora de nós morarmos juntos. E eu digo, gente, ele que decidiu, porque eu não tive escolha nenhuma. Era ele quem mandava em tudo e eu apenas seguia. Quando falei que talvez fosse melhor esperar mais um pouquinho, ele respondeu que não tinha que esperar coisa nenhuma, porque a gente já estava junto praticamente todos os dias e que seria até mais econômico dividir uma casa só. E assim foi. Ele decidiu, colocou a data e fomos. Ele alugou uma casa num bairro mais afastado do centro, disse que era de um conhecido dele e que o aluguel estava bem abaixo do valor do mercado. E eu nem questionei. Naquele ponto da relação, eu já não tinha nem forças para argumentar com ele. Tudo que ele dizia, eu falava amém, eu concordava, sim senhor, é isso mesmo. E nós nos mudamos, a casa era simples, tinha 2 quartos e um quintal nos fundos. Ele organizou tudo, disse que ia comprar o que faltasse aos poucos e eu aceitei. E depois da mudança, as coisas começaram a ficar estranhas na nossa vida. Antes ele trabalhava de segunda a sábado na loja de material de construção. Depois que nós nos mudamos, ele passou a sair de casa bem tarde. Às vezes ele nem saía. Mesmo assim, sempre voltava com dinheiro. E não era pouco dinheiro, não. Ele começou a comprar só carne de primeira, cerveja importada, me levava para comer em restaurantes caros que eu só conhecia por foto. E no começo eu achava que ele tinha conseguido um outro trabalho, né, bem melhor, que pagava muito. Mas conforme os dias foram passando, ele se esquivava sempre que eu perguntava. Dizia que eu não precisava me preocupar, que era coisa dele, que só estava tentando melhorar a vida da gente. Ele começou a me dar presentes caros, sapatos, roupas, celular novo, e eu fiquei desconfiada, mas ao mesmo tempo parte de mim se sentia valorizada. Eu nunca tinha tido nada daquilo na vida. E é aí que começa um outro conflito. A mente diz que tem algo errado, mas o nosso corpo, ele vai acostumando ali com a falta e sente o conforto. E com o tempo a minha desconfiança foi crescendo e foi aí que começaram os atritos entre nós. Quando eu perguntava onde ele estava, ele já virava o rosto para mim. Quando eu insistia, ele já gritava, dizia que eu não confiava nele, que tudo o que ele fazia era por nós dois. Ele começou a jogar na minha cara os presentes que ele me dava, as contas que ele pagava, o aluguel que eu não precisava arcar. E aos poucos, qualquer tentativa de conversa já virava uma briga. E ele sempre saía por cima, me deixava confusa, fazendo sempre parecer que eu era ingrata por duvidar. Mesmo assim, eu continuava observando, ele andava com muita gente estranha, gente mal encarada, sumia por horas, voltava todo suado e às vezes com cheiro forte de cigarro e bebida, e eu sabia que ele estava metido com alguma coisa errada, mas ele não me falava. E como eu já não tinha mesmo controle de nada, eu comecei a ter medo. Medo de perguntar, medo de insistir e medo de provocar alguma reação nele. Porque o Matheus, ele não era só aquele cara decidido, não. Ele era uma pessoa explosiva.
e eu já não sabia mais como sair dali. Ele me mandou largar meu emprego, ele não permitiu mais que eu trabalhasse porque eu não tinha mais necessidade para fazer aquilo. E eu, mais uma vez, aceitei. E esse foi o início do meu pesadelo com o Matheus. Anne, eu não consigo te contar tudo que eu passei nas mãos daquele homem. Tem coisas que eu ainda não consigo colocar em palavras. Eu achava que já tinha vivido muita dificuldade na minha vida, mas nada tinha me preparado para o tipo de violência que ele carregava. 3 anos depois de nós termos começado aquele relacionamento, ele se tornou uma outra pessoa. Eu não me reconhecia mais, eu não tinha opinião, não tinha liberdade, eu não tinha voz. Tudo nele era explosivo. Qualquer coisa era motivo de grito. Ele discutia comigo na frente de qualquer pessoa e em qualquer lugar. Era na frente da casa do vizinho, era no mercado, era na rua, era no shopping. Não tinha pudor nenhum em me humilhar publicamente. Eu lembro da primeira vez em que ele me agrediu. A marca daquela noite nunca saiu. A briga começou porque eu finalmente criei coragem de dizer para ele que eu não estava feliz. Eu queria me separar. Eu estava muito cansada, eu estava com medo e eu não sabia ali como agir mais naquela situação. A minha vida ela tinha virado de ponta cabeça. E eu vivia em cárcere, presa dentro de casa. Então, eu falei, sentei com ele, e na maior calma do mundo. Eu lembro que ele estava sentado no sofá, e quando ele ouviu, ele levantou devagar, ele não gritou comigo, só respirou bem fundo, e eu achei que ele ia tentar argumentar ou fazer algum tipo de drama, mas não. Ele veio na minha direção, me puxou pelos cabelos com força e me jogou contra a parede. E ele foi lá e disse no meu ouvido que eu podia sair sim, mas não viva. Que a escolha era minha, ou eu ficava ou eu morria. Naquele instante eu entendi que quem ele era de verdade. Eu entendi que eu estava presa ali, que desde o começo ele vinha construindo uma armadilha, primeiro com atenção, depois com controle, depois com dinheiro, até virar ameaça. A partir daquele dia, eu parei de tentar conversar, parei de tocar no assunto de separação. Eu vivia me policiando em tudo que eu fazia. Qualquer frase errada podia virar agressão. Ele me cercava de todos os lados, controlava minhas roupas, as minhas saídas, as minhas conversas, e se eu não atendesse às ligações dele, era briga na certa. E se eu demorasse para responder uma mensagem de WhatsApp, ele já chegava em casa quebrando tudo, transtornado. Então eu tinha muito medo, medo de tudo. Com o tempo, a violência continuou acontecendo. Ele gritava por tudo. Se eu queimasse o arroz, se eu demorasse no banho, se eu perguntasse onde ele estava. Tinha dias que ele me acordava com discussão sem nenhum motivo e eu vivia ali em estado de choque, completamente tensa. Eu parei de sair, parei de falar com pessoas, ali, vizinha também. Eu parei de existir. Essa foi a verdade. A mulher que eu tinha sido antes não existia mais. Ele fez questão de destruir cada pedaço de mim. E quando eu percebi, eu já não tinha mais força para lutar e sair daquilo ali. Mas ainda assim, mesmo com esse cenário, eu não tinha ideia do pior que ainda não tinha acontecido, né? Ainda aconteceu coisas bem piores. Porque o que ele fez comigo depois ultrapassou qualquer limite que eu imaginava. E eu falo isso, Anne, com muita vergonha, porque muita gente que ouvir essa minha história vai dizer exatamente essa mesma frase. Ah, era só sair, era só fugir. Só que ninguém entende. Eu vivia 100% vigiada. E não é exagero, não. Se não era ele, era alguém que ele mandava me observar. Então, depois do dia em que ele disse que se eu quisesse me separar dele, ou eu saía viva, ou saía, que eu não ia sair viva de lá, esse homem passou de todos os limites possíveis. Eu virei um objeto dentro da própria casa, um item que ele controlava. E qualquer tentativa de reação da minha parte era respondida com violência. Muita violência. Eu contei da primeira vez que ele me agrediu, né? Mas o pior começou depois. Um dia ele chegou em casa completamente bêbado e era de madrugada. Eu estava dormindo e eu acordei sendo puxada pelos meus cabelos. Eu sempre tive um cabelo bem comprido, bem cacheado, bem, é muito bonita, ela morena, cabelo bem cacheado e longo. E ele me arrastou pelo corredor da sala e eu gritava, mas ninguém aparecia. Quando nós chegamos lá, a mesa estava cheia de dorgas enfileiradas ali. Era coca, macum, comprimidos,
tudo arrumado em fileira. Ele me jogou no chão e disse que eu tinha que escolher qual delas eu iria usar. E eu disse que eu não queria, que eu nunca tinha utilizado aquilo, e ele repetiu: ou você escolhe, ou você apanha. O que você prefere? E eu não quis usar. Eu não escolhi nada daquilo que ele mandou. Então você já sabe o que foi que aconteceu, né? Ele me bateu, me chutou, me arrastou. Eu pedia, eu implorava para que ele parasse e ele só ria. Ele era muito sádico, gente, muito sádico mesmo. Dizia que queria ver até onde eu ia aguentar. Aquilo ali se repetiu inúmeras vezes. Ele fazia questão de me torturar daquela forma. Me colocava diante daquela mesa, me obrigava a escolher. E quando eu recusava, porque eu sempre recusei, vinha aquela sessão de agressão. Mas eu nunca cedi. Eu nunca toquei em nada do que ele colocava ali na minha frente. Mas eu paguei por cada não que eu dei para ele. E foi nessa primeira noite que eu descobri de onde vinha tanto dinheiro. Ele estava envolvido, né, com o tráfico. E não era ajudante, não era nada pequeno, não. Ele fazia parte de movimentação, guardava as drogas em casa, ele recebia pagamento, fazia entrega, saía tarde da noite e voltava com pacotes escondidos na mochila. E eu vivia ali ao lado daquele criminoso perigoso, sem perceber nada no começo. Então, ele, desde quando eu namorava comigo, ele já mexia com isso. Então, ele saiu dali daquela área para ir para um lugar melhor, para que ele pudesse expandir o negócio dele. É isso que aconteceu. E quando eu percebi, eu não tinha como sair. Vocês sabem o que acontece, né? Quando uma mulher como essa tenta sair. Qualquer movimento suspeito que eu fizesse poderia custar a minha vida. E ele deixava claro, sempre que queria que se eu tentasse fugir, ele me encontraria. Ele sempre deixou claro isso para mim. Disse que tinha gente em todo canto, falava que eu era só uma peça, que ele poderia me descartar quando ele quisesse. E eu dormia com medo, acordava com medo, comia com medo, meu corpo vivia ali, né, sempre parado, sempre em choque, sempre esperando o que poderia acontecer. E mesmo assim, ninguém via. Porque de fora ele era um homem sociável, conversava com todo mundo, cumprimentava todo mundo na rua, mas só quem entrava naquela casa via o que realmente acontecia ali dentro. Na verdade, né, gente, todo mundo ali sabia o que ele fazia. E as pessoas têm medo, a gente sabe disso. E eu nunca tive a chance de pedir ajuda. Ele controlava meu celular, vivia mexendo, né? Quando ele via que eu ficava muito tempo, ele me pedia. Ele tinha senha, ele tinha tudo. Tudo, era tudo aberto. E se eu demorasse no banho, ele já perguntava o que eu estava fazendo. Se eu demorava no mercado, ele me ligava. Então ele me tratava como se eu não era a esposa dele, eu era uma propriedade. E eu vivia como refém dele. Naquele período eu não vivia mais, eu só respirava, tentava sobreviver. Esse era meu único objetivo. Eu já não tinha nenhum sonho, não tinha futuro, não tinha perspectiva de vida. Eu só queria sair daquilo ali com vida, sair daquela casa, mas eu não tinha como. Eu não tinha para onde ir, porque eu não tinha família, eu não tinha conhecidos que pudessem me abrigar. Então eu precisava, né, que acontecesse um milagre na minha vida. E naquela época eu não acreditava mais em Deus. Eu sofri tanto na mão desse homem que eu gritava: Deus, por que está acontecendo isso comigo? E cada vez ficava pior. Então eu acabei ficando desacreditada até de Deus mesmo, infelizmente. E eu achava que não podia piorar, mas piorou, gente. Ainda piorou a situação aqui da nossa amiga. Depois de tanta agressão, tanta ameaça, tanta violência, chegou um momento em que ele perdeu o interesse sexual por mim. Eu já estava emocionalmente destruída, e fisicamente cansada e mentalmente apagada. E quando ele percebeu isso, quando viu que eu já não reagia, ele passou a me usar de outra forma. Ele começou a trazer mulheres para dentro da nossa casa. Ele levava todas elas direto para o nosso quarto e se trancava com elas. E eu tinha que ficar ali do lado de fora, ouvindo tudo. Ouvindo os gemidos, ouvindo os gritos, ouvindo tudo. Tinha dia que ele sempre trazia outras mulheres, era sempre uma diferente da outra, sempre uma mais debochada que a outra também. E ele fazia questão de deixar claro que todas elas sabiam que eu era esposa dele. Ele tinha um interesse maior em uma mulher, ela era a mais desbocada e a mais debochada de todas. Ela se achava rainha, né? Rainha da cocada preta. E era justamente
para essa mulher que ele fazia ali questão de me humilhar na frente dela. Ele mandava preparar comida para ela enquanto ela estava lá dentro com ele, mandava servir eles. Eu ficava ali de pé ao lado dele. Quando ele mandava eu colocar a bebida, eu colocava. Quando ele mandava arrumar a mesa, eu colocava. Quando ele mandava eu servir a comida dela, eu tinha que colocar. Tudo isso eu precisava fazer. E ela sempre rindo, ela ria na minha cara. E eu não podia sentar, eu não podia comer, eu não podia abrir minha boca. Porque se eu não servisse ela, eu apanhava, eu era agredida. E ele deixava claro que aquele ali era o meu lugar a partir daquele momento. Só servir ele e as pessoas que ele trazia, as amantes. E essa mulher, ela fez muita coisa ruim comigo. Ela olhava para mim com muito desprezo, sempre debochando da minha cara, e eu via que ela amava me ver daquela forma ali, humilhada, jogada no chão. Às vezes ela soltava comentários para me diminuir, e ele deixava, ele incentivava. Quando ela falava alguma coisa, ele ria, fazia questão de reforçar que eu não era nada ali dentro daquela casa. Dizia que eu não tinha valor, que eu morava ali por dó, que eu não tinha pai, que eu não tinha mãe, que fui abandonada. Então eu não tinha ninguém. E só ele que me aceitou, então eu tinha que obedecer ele, eu tinha que fazer o que ele mandava, porque só ele podia me dar as coisas. E era sempre assim, né? Eu servia, eles comiam, eles bebiam, eles transavam, e eu ficava sempre ali, olhando. Teve vezes, quando ele queria me humilhar mais, né? Quando ele estava bem ali, bem alterado, bêbado, bem drogado, ele mandava eu sentar numa poltrona que tinha do lado da cama, para que eu visse ele tendo relações com essas mulheres. Ele fez isso várias vezes comigo também. Ai, gente. Uma outra coisa, quando eu servia eles, eu não podia comer. Eu só podia comer depois que eles terminavam, e nem era na mesa, era na cozinha, em pé. Às vezes eu ficava horas sentada no chão da cozinha, esperando eles saírem do quarto. Eles faziam isso para me humilhar cada vez mais, e eles conseguiam. Eu olhava sempre meu rosto inchado, sempre meu rosto machucado, eu não me reconhecia mais, parecia que eu tinha morrido e meu corpo estava ali, só existia o corpo. Eu chorava muito né, por tudo isso, e eu chorava baixinho, porque se ele ouvisse, eu já sabia qual seria a reação dele. Eu só deixava ali, né, aquele choro baixo, e ele não permitia que eu chorasse. Se ele me visse chorando, era uma outra agressão. E a humilhação era tão grande que eu sentia vergonha até de respirar, para vocês terem noção. E esse ritual se repetiu várias vezes. Qualquer tentativa de resistência terminava em agressão. E eu sabia que se eu fizesse algo que interpretasse como afronta, eu não sairia viva dali. E essa foi a pior fase que eu vivi ali. Eu tinha medo todo dia, à noite, medo de quando ele chegava, medo de quando ele demorava para voltar. E quando aquelas mulheres entravam pela porta, a sensação era de morte para mim. E o que mais dói é lembrar que eu tinha vergonha, vergonha de ter chegado naquele ponto, vergonha de não conseguir sair, vergonha de ser tratada daquele jeito, vergonha até de mim mesma. Eu achava que eu não valia nada. Ele conseguiu me convencer disso, que eu não era nada, que eu era um lixo. Até hoje, quando eu lembro dessas cenas, eu sinto o mesmo aperto no coração que eu sentia quando eu estava lá. O aperto que eu sentia quando eu estava servindo ele, quando eu estava vendo ele se relacionar com outras mulheres. E uma coisa que eu sempre pedi para Deus: Deus, ou você acaba logo com isso, ou você me leva de vez, porque eu não aguento mais. Eu vivia como se eu não tivesse mais a minha alma. E naquele período, a verdade é que eu realmente não tinha mais forças para existir. Anne, eu chorava todas as noites. Eu me encolhia no canto da sala e implorava para que tudo aquilo ali acabasse. Eu não tinha mais energia. Eu passei a dormir no chão da sala, só com um pano ali, um pano para cobrir, porque ele não permitia mais que eu dormisse no quarto. Às vezes eu comia, às vezes não. Era só assim a minha vida. Até que um dia eu pedi para que Deus acabasse realmente com aquilo ali. Era o último pedido que eu estava fazendo para ele na minha vida, porque eu sabia que a qualquer momento ele poderia me dar um fim. Então, chegou uma madrugada, ele tinha feito aquela noitada dentro do quarto, tinha outros homens também com ele lá, e eles estavam tão bêbados que eles não ouviram nada.
eu acordei com a porta sendo arrombada, e quando eu despertei, tinha um homem armado gritando dentro da casa, em cima de mim, e era a polícia. Eu estava dormindo na sala, e ele estava lá no quarto com várias mulheres. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei ali paralisada no chão. Um dos policiais apontou a arma para mim e perguntou quem eu era, e eu só conseguia chorar. Chorava e agradecia ao mesmo tempo. Agradecia por eles estarem ali. A minha reação, quando eu vi um daqueles policiais em cima de mim, foi agarrar na perna dele, porque eu tinha medo que eles fossem embora. Medo. Eles revistaram a casa inteira, recolheram tudo. Eram quilos e quilos de drogas. Estavam ali sempre, elas escondidas entre os móveis, na geladeira, até no forro do teto. Tinha coisas ilícitas. O Matheus e as mulheres e os homens que estavam lá foram algemados na hora, mas eu não fui algemada. Eu apenas fui levada junto com eles. Na delegacia, eles me colocaram em uma sala separada. O delegado me perguntou quem eu era, o que eu fazia ali, e como é que eu podia me envolver com aquele tipo de gente. E eu expliquei tudo para ele, como foi que tudo aconteceu, dei meus documentos, eu contei tudo, né, cada detalhe. Falei das agressões, das ameaças, mostrei as marcas. Ele viu muitas queimaduras no meu braço, nas minhas pernas, hematomas no meu pescoço, nas pernas também, nas costas, e não tinha parte do meu corpo que não tinha marcas de agressão. Ele, quando ele estava bem transtornado, quando ele queria me ver chorar, porque teve tempo que eu não conseguia mais derramar uma lágrima, ele pegava o cigarro, a bituca do cigarro e me queimava. Queimava no meu braço, queimava nas minhas pernas, e tudo isso o delegado viu. O delegado olhava para mim e eu via que ele estava com muita pena, porque eu fiquei praticamente pele e osso, cheio de marcas. Então, ele chamou uma policial mulher e ela ficou comigo. Ela que fez toda a minha revista, me deram comida, me deram água, e eu chorava sem parar. Não era de desespero, era de alívio. O Matheus, ele foi direto para a penitenciária, ele foi enquadrado por tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma, violência doméstica e aliciamento de menores. Até isso ele fez. E não teve fiança, não teve direito a isso. Não teve nem tempo de tentar manipular ninguém. Depois das investigações, eu fui liberada. Ele declarou em depoimento que eu não tinha envolvimento nenhum com nada daquilo. Até hoje, eu não entendo por que ele fez isso. Eu não sei se foi por culpa, estratégia, ou se ele achava que eu realmente não valia nenhum esforço, né, para ele tentar me prejudicar. O que eu sei é que a palavra dele, e com as provas da minha condição, a polícia me identificou como vítima de cárcere privado. Me explicaram que eu estava legalmente livre, mas na minha cabeça eu estava ainda presa naquilo ali. Eu fui liberada, voltei na casa onde eu morava, que eu morava com ele, né? Peguei o que eu tinha ali, vendi tudo que dava para vender e eu sumi. Não avisei ninguém, fui para outra cidade, bem longe, um lugar onde ninguém me conhecia. Porque eu sabia que poderia ter uma represália, poderia ser que vai que ele me soltou para que ele tivesse alguém aqui fora para ficar, né? E vendo ele lá na penitenciária. Então eu não queria correr esse risco. Então eu peguei tudo que tinha de valor, vendi tudo e peguei, né, pernas para que te quero para outro canto. E eu demorei muito para voltar a respirar de verdade. Até tomar banho para mim era difícil, porque qualquer barulho perto de mim me deixava em pânico. O cheiro de cigarro me dava nojo. Eu tinha vergonha de tudo, vergonha do que eu vi. Ninguém me preparou para continuar depois de tudo que aconteceu. Eu não tive nenhum apoio psicológico, apenas me liberaram e vai cuidar da sua vida. Com o tempo, eu sabia que eu não ia ter que recomeçar de algum jeito, porque se eu não recomeçasse, eu ia morrer de fome. Então eu precisei respirar fundo, engolir meus traumas e correr, né, atrás do prejuízo. Então, depois de 4 meses vivendo praticamente escondida, eu entendi que eu precisava recomeçar a minha vida. Não dava para continuar parada, trancada. Então, eu sentei na frente do computador de uma lan house e eu comecei a mandar currículo para tudo quanto é canto. E eu não tinha pretensão de vaga nenhuma. Qualquer coisa para mim já era, né, já era muito. E eu só queria trabalhar. E depois de algumas semanas, ele tentando, enviando currículo, eu consegui uma vaga em uma empresa de serviços gerais. Era limpeza, manutenção, organização, e eu aceitei na hora.
E eu entrava muda e saía calada todos os dias. Não fazia amizade, não contava nada da minha vida, só fazia meu trabalho e ia para casa. Depois de muito tempo afastada de tudo, eu criei coragem e entrei de novo nas redes sociais, abri o Facebook e a primeira coisa que apareceu no bate-papo foi uma sequência de mensagens do Bruno. Eram várias mensagens, gente. Mensagens antigas, de várias datas diferentes. Ele queria saber por onde eu andava, se eu estava bem, se eu estava precisando de ajuda. E quando eu li aquilo, eu desabei. Eu chorei muito. Eu chorava de soluçar, que até o rapaz da Lan House ficou preocupado comigo. Porque sabe quando você tem a noção de que você tinha uma pessoa tão boa do teu lado e você fugiu dessa pessoa e caiu numa cilada e quase custou a tua vida? Foi isso que eu senti. Então eu chorava de arrependimento, eu chorava, sabe, por muita coisa. E naquele momento ali eu entendi que ele foi o único homem que realmente me amou de verdade. E eu não soube valorizar ele. E eu já achava que ele tinha casado, que ele já tinha filhos, mas né, eu tive curiosidade de abrir o perfil dele. Eu fiquei com muito medo do que eu podia ver ali. Mas ele ainda não estava casado, ele estava sozinho, e na hora que eu vi solteiro, meu coração apertou de um jeito que eu nem sei explicar. Depois de algumas horas, eu tomei coragem e respondi as mensagens dele. Pedi desculpas por ter sumido, disse que eu não podia explicar muita coisa, mas que eu tinha passado por muita coisa difícil. Em menos de uma hora, ele me respondeu, disse que estava muito feliz por eu ter respondido e me fez um monte de perguntas. Ele queria saber onde eu estava, como eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. E nós tivemos uma conversa muito leve, natural. Eu falei muita coisa para ele. Era como se tudo que tivesse entalado, finalmente tivesse para onde sair, para onde chegar. Foi quando ele pediu para me ligar e eu aceitei. E foi aí que tudo começou de novo, gente. Não como romance, mas como contato, como apoio. E depois daquela ligação, a gente não parou mais de se falar. Depois que começamos a nos falar com frequência, o Bruno pediu para me encontrar. Ele queria me ver pessoalmente, me abraçar, entender tudo o que tinha acontecido comigo. E eu aceitei ver ele. Quando ele chegou, quando eu vi ele parado na minha frente, depois de tantos anos, eu percebi que algumas coisas realmente ficam guardadas no tempo, sempre, né, esperando o momento certo para acontecer. E foi isso que aconteceu. Às vezes a gente conhece alguém numa fase errada, e depois de tudo que a vida, né, traz para nossa vida, bagunça todo, esse alguém reaparece e tudo se encaixa. Então, o encontro foi algo simples, sem promessas, sem pressa. Conversamos muito, olhamos um para o outro como quem entende a dor sem precisar explicar. E depois daquele dia, a gente não se separou nunca mais. Ele me ajudou a montar uma vida nova, me mostrou o que era ser tratada com respeito. E depois disso, nós casamos, construímos uma vida do zero e tivemos 3 filhos. E hoje, depois de tudo que eu vivi, eu posso dizer que eu encontrei a paz. Esse ano nós completamos 20 anos de casados. 20 anos sem grito, sem medo e sem humilhação. O Bruno nunca cobrou nada do meu passado. Nunca me jogou nada na cara. Ele só me amou. Minha voz ficou até embargada, fiquei emocionada, gente. Ai, gente, como é bom, né? Ele me respeitou, me acolheu e eu entendi que amor de verdade não machuca. Amor de verdade é simples e quando a gente encontra, percebe que tudo que veio antes era sobrevivência. Hoje eu sou feliz, eu não esqueci nada do que eu vivi, mas eu consegui sobrepujar tudo e hoje eu entendo que não é impossível a gente recomeçar a nossa vida com alguém que realmente enxerga como nós somos. O que eu sei do Matheus é que ele continua preso. Eu não tenho detalhes, eu não sei quanto tempo ele pegou de pena. Eu também nem sei quando ele vai sair. Mas quem me contou disse que ele vive um inferno dentro daquela penitenciária. Ele foi transferido algumas vezes por causa de brigas, problemas com outros presos, dívidas e ameaças. A vida que ele levava aqui fora, cheia de prepotência e violência, virou contra ele lá dentro. E hoje quem manda nele são outras pessoas. Ele virou uma menininha lá dentro, tá, gente? Para explicar melhor o que aconteceu, como ele mexeu com uma menor de idade, vocês sabem, né, o que acontece, né? E a pessoa vira a princesa dos presos lá dentro, a mulher lá dentro. Então, ele
sofreu muito, ele teve que ser transferido, porque da última vez que pegaram ele, 8 homens fizeram tanta maldade com ele, que ele foi parar na enfermaria, foi internado, porque ele ficou bem mal. Quase ele vai dessa pro rasta, né, para encontrar o Sassá lá no fogo do réu. Quase ele foi. Tiveram que transferir ele para que ele não perdesse a vida. Então foi isso que aconteceu, tá? Coisas de extrema violência que a gente sabe o que acontece com pessoas que mexem com menor de idade, né? Eu não desejo mal nenhum para ninguém, mas a verdade é que eu nunca mais não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente. Eu não sinto pena, não tenho saudade, eu só espero que ele pague até o fim por tudo que ele fez comigo e com tantas outras mulheres. Porque eu descobri que eu não fui a única, tá? Ele nunca foi um coitado. Ele escolheu ser um monstro e ele foi um monstro. Ele destruiu a minha vida por anos e agora ele que lide com as consequências da própria escolha. Hoje eu agradeço por ter sobrevivido, agradeço pela polícia ter chegado naquela madrugada, agradeço por ter tido forças de recomeçar e eu agradeço muito por ter encontrado o Bruno de novo e por termos construído uma família limpa de tudo que eu vivi antes. Eu sei que a minha dor não vai sumir, eu carrego muita coisa comigo até hoje, mas eu vivi em paz. Eu tinha muito medo de dormir e não acordar. E hoje eu faço isso ali com muita tranquilidade. Eu não me escondo de ninguém. E isso para mim é uma vitória. Eu espero que a minha história sirva de alerta para outras mulheres e que ninguém se cale, que ninguém ache que viver sob ameaça, sob humilhação, sob dor é certo, porque não é. Nenhuma mulher nasceu para ser pisada. E mesmo que demore, sair é possível, recomeçar é possível, ser feliz de novo também é possível. E é isso que eu desejo, Anne. Muito obrigada pelo espaço. Eu desejo saúde e muita felicidade na sua vida. Ai, ai, gente. Vamos aqui para o alerta do canal de nós conversarmos. O que essa mulher viveu é mais comum do que parece. A violência não começa com coisas simples, com tapa, com murro, com nada. Começa no nosso controle, no deixa que eu resolvo, no você não precisa sair, no o que você tem que fazer o que eu estou mandando. A violência cresce aos poucos e só termina quando alguém tem coragem de contar. Se você está vivendo algo assim, procure ajuda imediatamente, fale com alguém, ligue para o 180, não espere piorar. A vida vale mais do que qualquer relacionamento. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe ela com outra pessoa, porque eu tenho certeza que o que aconteceu aqui nesse relato pode servir de alerta para muitas pessoas, até para as próprias filhas de vocês, porque a gente sabe, né, que adolescente acha que tem o rei na barriga, que nada de ruim acontece, que eles sabem de tudo, e por incrível que pareça, eu mostrei essa história aqui para minha filha, pedi para que ela lesse, para que ela entendesse como as nossas escolhas, elas têm um impacto na nossa vida. Quando uma escolha errada, quando a gente não ouve, quando a gente não aceita conselhos, o que acontece? A nossa amiga aqui, infelizmente, ela não teve ali um apoio, né? Ela não teve uma família para orientar. Ela, desde os 13 anos, ela teve que sobreviver sozinha, teve que aprender praticamente tudo sozinha. E assim, cometeu muitos erros na vida dela. E se ela tivesse uma rede de apoio, provavelmente isso não teria acontecido, né? Ela teria para quem recorrer, mas infelizmente ela não teve. E ela foi ali uma vítima perfeita para tudo o que aconteceu, né? Para ser manipulada pelo Mateus, para fazer tudo o que ele fez com ela. Essa mulher, ela passou por traumas que né, são irreversíveis. Por isso que eu falei no começo que ela demorou muito tempo para mandar esse relato para mim. E eu entendi o tempo dela, eu entendi que tem certas coisas que a gente não consegue contar ali com tanta facilidade, porque dói muito, mexe muito, muito mesmo com o nosso psicológico, com tudo, né? Dói muito. Então, assim, eu espero muito, de verdade, que tudo o que aconteceu aqui, os sinais que ela deixou bem escancarado, sirva para te alertar, sirva para que você consiga ajudar outras pessoas também. Porque quando a gente não vê que, não, minha vida está tudo normal, eu acredito que eu não vou viver o que eu passei aqui, mas você pode passar para outra pessoa, conversar com uma outra pessoa, sempre vai ter alguém que você precisa ajudar, de inúmeras formas diferentes, tá? Então,
esse é o maior propósito do canal, gente. Dar voz para quem precisa e lembrar que ninguém está sozinha. Tá? Então, se você está passando por situações assim, se você tem como ligar, tem como mandar mensagem, o meu número de WhatsApp está aí. Tem, né, nosso e-mail, se você não puder mandar um WhatsApp, se a pessoa ficar vendo todo o tempo, manda o e-mail, depois você apaga ali o envio, para que a pessoa não identifique que você está pedindo ajuda, tá? Mas não fique calada. A tua vida ela vale muito, a tua vida ela é preciosa. Você tem o total direito de viver feliz. E você não tem ali, não tem por que continuar vivendo uma vida que as pessoas ditam para você. Você é dono do seu próprio destino, é dono do seu próprio nariz. Você tem que colocar na tua consciência que você não pode ser refém de outras pessoas. Muitas vezes a gente fica por escolha própria naquela situação. Não vê uma saída, mas sempre tem uma saída, gente. Uma coisa que minha mãe sempre fala, né, quando eu era jovem, ai, meu namorado me deixou, tô sofrendo, não vivo sem ele. Minha mãe sempre falava, filha, antes de você se relacionar com uma pessoa, você já tinha uma vida. Então continua a tua vida. Continua, só continua. Não é porque a pessoa terminou contigo que a tua vida acaba, não. Tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para acontecer. Da mesma forma nesse momento. Então você tinha uma vida antes e você vai ter uma vida depois. Vai ter o sofrimento, vai ter as coisas que, né, que vai doer, mas você tem uma vida ainda para viver. Então coloque isso na tua cabeça, tá bom? Então se você tem uma história para compartilhar conosco, não sinta medo de falar, né? Fale, expresse o que você precisa. A fala também é uma forma de cura, né? Eu já tenho visto isso aqui durante todo esse tempo de canal. Muitas pessoas foram ajudadas porque falaram, conseguiram tirar aquilo ali do peito, uma coisa que estava guardada, que estava ali remoendo, e quando falou, quando viu os conselhos, né, viu os comentários, ajudou muito. Então, eu tenho certeza que quando a gente fala, a gente salva a vida de outras pessoas também, além da nossa, tá bom? Então, muito obrigada para vocês que me viram até aqui. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês já passaram por algo semelhante? Se não passaram, conhece alguém que já passou? Nem que seja conhecido, um amigo distante, sempre tem alguém, né, que a gente reconhece dentro dos relatos aqui. Então, eu espero muito que ele tenha agregado, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de ir lá no Recomeço, se inscreva, assista os vídeos que tem lá, porque a partir agora dessa semana e das próximas, teremos vídeos terça, segunda, quarta e sexta lá, para que vocês acompanhem aqui o depois, né, das histórias de depoentes aqui. Então, um beijão no coração de vocês. Vejo vocês agora nos comentários e nos próximos relatos.